sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Pra você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Pra você eu sou Jesus. Tá chegando o nosso amigo Gustavo. Fala, Gustavo! Boa tarde, Nelsinho. Boa tarde, pessoal. A turminha toda chegando aí. Vamos ver se eu consigo aqui fixar o comentário. A gente começa, tô adaptando ainda. Eu tava na casa das minhas amigas. Olá, Elidiana, tudo bem? Eu saí do lado da cidade para chegar aqui na casa dos meus pais para dar tempo. Então, agora só eu me organizo. Muito. Qual é o teu sonho? Ô, Gustavo, como é que estão as coisas? Como é que foi a sua semana, meu amigo? Graças a Deus, rapaz. Melhor que merecemos, né? Como sempre, né? Mas a misericórdia divina é bondosa conosco. Muito trabalho no bem, muita ocupação útil do tempo. E é só o que a gente precisa para que nós tenhamos momentos de descanso do corpo físico, mas também de trabalho e aprendizado espiritual, que é o que nós vamos tratar hoje, né, meu amigo? Hoje nós estamos pertinho aqui, ó, Barbacena, Lafayette, conexão 040, rapidinho. Verdade, verdade. Ó, todo mundo tá chegando aqui, sejam todos bem-vindos, prazer receber vocês aqui. Ó, não estou na minha casa em Pirassununga, eu tô em Barbacena, tô na casa dos meus pais, então tô me adaptando. Por isso que a gente não está fazendo a transmissão aqui para o YouTube, depois nós vamos disponibilizar no YouTube, tá bem? Como a vinda aqui foi muito corrida, eu tenho que fazer a coisa acontecer de uma forma diferente. Então, perdoe as possíveis falhas. Mas é um prazer, uma alegria ter todos vocês aqui. Recebi uns comentários interessantes, né? Que a pessoa, eu espero todo sábado para tomar café com vocês. É o nosso café com prosa, né? Graça, boa tarde, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal de Belém. Aí, ó, qual é o teu sonho? Alex respondeu aqui, ó, tornar a ferramenta afiada nas mãos de Deus.
Gustavo, vou falar sobre isso agora. Olha que coisa interessante. A gente colocou qual o teu sonho, né? E para poder falar dos sonhos, né? E o interessante é que as pessoas começaram a responder sobre a expectativa da vida, que eu acho que também dá para a gente abordar esse tema, né? A gente aproveita para falar do sonho. Olá, Vilma, boa tarde. Meus amigos, eu quero pedir ajuda a vocês aí, que ajude a enviar para as pessoas aí no aviãozinho aí, convidando para nossa live. Muita gente diz que esquece e quando recebe a notificação, agradece. Então, se você aí tem alguém que se interessa pelos assuntos que a gente tem tratado aqui no sábado, por favor, envie para os seus contatos e os convide para fazer as reflexões com a gente aqui. Gustavo, queria que você fizesse novamente aí o seu convite para as suas meditações diárias, a propósito, que às vezes tem alguém aqui que não conhece, que não está seguindo. Eu acho que vale a pena esse trabalho maravilhoso que o Gustavo está fazendo. Fala um pouquinho para a gente aí, meu irmão. Claro, reforçando o convite nunca é demais, né? Reforçar um bom convite. Todos os dias, entre 5h30 e 6h30 da manhã, estamos postando aqui no Instagram uma leitura de Emmanuel. Nada mais é do que compartilhar com os irmãos aquilo que é uma prática que nós temos há alguns anos. Todos os dias, antes de iniciarmos aí o trabalho material, acordamos, fazemos uma leitura e refletimos um pouco, meditamos um pouco sobre aquela leitura de ordem espírita em geral. Então nós temos compartilhado diariamente nossas reflexões, nossas meditações diárias. Então, pessoal que quiser receber, é só nos seguir aí no gustavo.ramalho.1857 para que nós possamos juntos meditar. E é legal porque nós recebemos aí feedback de pessoas de várias partes, né, do mundo, e a gente percebe quantas pessoas estão carentes de meditações, de reflexões positivas para começar bem um dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como terminar o dia, mas tão importante quanto terminar o dia é melhorar ainda esse fim do término do dia em vigília, começando um dia, dando continuidade, se Deus assim permitir, a conexão com o bom, com o que é positivo, porque é um eterno contínuo, né? Nós vamos falar bastante sobre isso. A gente acha assim que o corpo dorme, o tempo para, nós deixamos de produzir, deixamos de viver, é um momento inócuo, quando não é, né, Nelson? Eu acho que por isso que esse tema é tão legal, embora tenha essa perspectiva, né, de um projeto de vida, que tem tudo a ver com a tarefa do espírito, que foi criado para evoluir, alcançar a perfeição, mas essa questão de entender que o momento do sono, que vai tratar do sonho, ele é um momento de vida. Então nós vamos prosear bastante sobre isso, e para quem quiser dar continuidade aos bons sonhos ou bons momentos de vida emancipado, de manhã já acorda e já vincula já com a meditação. Fica o nosso convite para os nossos queridos irmãos. Perfeito. Eu acho que essa é a perspectiva. A gente pode utilizar tudo para reflexão, como é uma prosa, né? Na nossa prosa, como se a gente estivesse tomando aquele café, a conversa se desdobra e a gente segue o ritmo da inspiração, para onde ela tiver que ir. Então, eu agradeço de coração a vocês, nossos amigos, que estão aqui conosco e que têm acompanhado esse trabalho, divulgado. A gente está tendo bastante visualizações nas nossas conversas e o feedback, como disse o Gustavo, tem sido positivo. Se a nossa prosa aqui tem ajudado alguém, ela já cumpriu a função, né? Que realmente é fazer com que a gente tenha vidas melhores, que a gente possa se sentir melhor diante da própria existência. Ana Rose, minha amiga querida, um abraço a todos meus amigos conhecidos aí que estão aqui participando com a gente. Obrigado, Ana Paula, falou que é uma avançada, que ótimo. Um abraço para a família Rossi, vou falar assim, estive lá, não deu nem tempo de tomar café direito, prepararam a mesa bonita para mim, a Simone. Eu falei, olha, eu tenho que ir para lá, não vai dar tempo de comer. Roubei um cafezinho, né, que eu sou um bom mineiro, e vim aqui para a nossa live. Mas eu volto outra hora, tá, Simone? Não esquece, não. Abraço aí no Lucas, no Vitor, na sua menina e todos aí por mim. Na sua mãe também, que está nos acompanhando. Ana Rose, muito feliz de estar aqui você estar aqui com a gente. Espero que possamos refletir juntos aqui uma boa percepção a respeito dos sonhos. Vou pedir ao Gustavo para fazer a nossa prece. A Isabel, um abraço. A Isabel de Canadá, que está sempre nos acompanhando também. Pedir aí o Gustavo fazer a prece e a gente unindo os nossos pensamentos no bem para poder realmente entrar em sintonia com o mais alto. Vamos nessa.
Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, é com alegria que nesse momento nos reunimos em Cristo para essa confraternização, esse momento em que escolhemos receber a boa nova, refletir sobre o Consolador prometido, despertar nossas consciências para a nossa natureza espiritual. E é por isso, Senhor, que te rogamos, permita teus prepostos, os bons espíritos, nos inspire a todos, que aqueles que se encontram em seus lares e nos acolhem caridosamente, possam perceber a sua dúlcida presença, que possam sentir-se abraçados por ti, o inolvidável amigo. E que essa hora que passamos juntos possa colaborar no despertar das consciências, daqueles que vivem em ambas as dimensões. Que o espírito familiar das Greys aqui reunidas encontre permeabilidade, para que as difíceis resoluções ante as problemáticas que cada um possa vir a estar enfrentando nesse momento, se faça, se não agora, mas tão logo, no bendito momento de desprendimento parcial da matéria. Abençoa, Senhor, nossa tarefa. Abençoa, Senhor, os lares que nos acolhem, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Que bom. Bom, que bom. Começamos bem aí com as nossas reflexões. Vocês estão acompanhando, a mão vai tremer, porque eu não fico com o celular na mão, não, mas hoje não tem jeito. Gostaria de falar por que do tema. Na semana passada, não acredito que nem todos tenham acompanhado, nós fizemos uma live com os jovens, falando sobre os sonhos. E foi muito bacana, né, Gustavo? Pô, a participação da juventude, eles estudaram, a gente refletiu muito, e a gente viu que assim, era um tema que daria para explorar. Quando a gente falou, pô, vamos falar, qual é o teu sonho? A ideia de falar dos sonhos, surgiu essa possibilidade de a gente falar de projeto, de plano de vida. Então, para a gente seguir aquilo que a gente tinha combinado, nós vamos começar falando aqui sobre os sonhos, né, à luz da doutrina espírita. Para aqueles que não sabem, é a percepção que o espiritismo traz a respeito do sonho, e depois a gente faz uma abordagem sobre projeto de vida. Pode ser, Gustavo? Pode ser sim? Claro, vamos seguir aí. Perfeitamente. Aí eu gostaria de convidar os nossos amigos para participarem conosco aqui. O que é que vocês estão acostumados a sonhar? Não é sonhar para a vida, não. Agora é sonhar de noite, né? Você passa a noite na gandaia, né? Vai ali para as festinhas no umbral, ou você vai para as colônias trabalhar, ou você larga o seu corpo e continua fazendo o trabalho físico que você estava fazendo no físico. Como é que é? Muitas pessoas tentam dar interpretações para os sonhos. De que forma? Falando de um simbolismo do sonho. Será que o sonho tem simbolismo? O que vocês acham? Eu gostaria de começar, porque o Gustavo falou que adora a questão de sonho. Eu vou trazer... Eu fiquei doido para falar com os jovens sobre os meus sonhos, mas eu me contive. Então, eu vou contar algo para vocês. A gente que anda nas trevas há muito tempo procurando a luz, sabe? Com certeza não fez coisa boa no passado. Eu já revelei para vocês que eu acredito que no passado eu tenha feito parte do clero e tenha feito mau uso do clero e da política. Porém, nessa reencarnação, desde a minha infância, desde quando eu me lembro por gente, eu me via, Gustavo, foram vários sonhos, vários, durante quase a vida inteira. Há muitos anos que eu não tenho. Mas eu era sempre perseguido por uma multidão. Cara, eu fugia o sonho inteiro. Era extremamente desgastante, né? E eu fugia, era muita gente querendo me acertar. Existiam pessoas pontuais
todos os sonhos eram assim, que me ajudava a fugir, me ajudava e tal. E era tenebroso ter que fugir de muita gente o tempo inteiro. E outro detalhe do sonho, era o que eram em épocas diferentes. Cara, isso era muito medonho. Quando eu me tornei espírita, comecei a estudar um pouco sobre a questão do sonho, conversando com o nosso irmão Luciano Alencar, e ele então me deu uma dica, que foi algo que você fez no seu sonho, que era conversar com os espíritos. Falei assim, se programe, porque há como a gente fazer programação para dormir, se programe, e na hora que eles vierem te perseguir, você começa a conversar com eles. Olha que coisa fantástica. E nesse dia em que eu dormi, me preparei e tal, eu tive o sonho da perseguição, que vinha aquela multidão atrás de mim. E eu então os encarei, sem medo, e disse, olha, e comecei a dialogar e reflexionar com eles sobre o que estava sendo feito, não demonstrar medo. E aí, quando eu percebi que eles estavam me ouvindo, eu falei, meu Deus, eles estão me ouvindo. E eu temi. Na hora que eu senti medo, eles sentiram meu medo e vieram para cima de mim. E eu corri. Porque de bobo eu não tenho nada, só a cara mesmo. Essa é a questão do sonho que me fez refletir muito. E o que eu carrego para mim? Que eu tenho um compromisso maior, com grupos maiores, né? Não posso dizer multidão, e que eu tenho que hoje pagar com o bem o mal que eu fiz no passado. Mas aí, Gustavo, fala pra gente, à luz do Espiritismo, o que você poderia dizer sobre a questão dos sonhos? Cara, é muito interessante, né? Primeiro pela similitude dos sonhos, né? Eu contei o meu naquela live e agora você contando o seu é muito parecido com o que aconteceu comigo nesse aspecto. Desde que o mundo é mundo, a humanidade utiliza dos sonhos para diversas finalidades, não é? Os sonhos proféticos, a capacidade da pré-cognição, enfim, a gente percebe que o sonho tem, em geral, essa possibilidade de antecipar o déjà vu ou déjà vu para alguns. Então nós vamos perceber que há diversas possibilidades. E Allan Kardec, obviamente, não iria deixar passar essa temática em vão. Como druida que foi, também, obviamente, trabalhou muito com essas questões oníricas, ele perguntou a Pleia de Verdade. E lá no Livro dos Espíritos, especialmente ali entre as questões 402 e 413, Allan Kardec vai trabalhar de uma maneira brilhante, fazendo alguns questionamentos, e hoje a gente vai fazê-los aqui também. Até porque muitas pessoas trazem para nós essas questões, essas dificuldades. Mas eu queria começar com uma. Você tocou num ponto aí que está lá na Gênese, lá no capítulo 14, Kardec trabalha... Esse capítulo 14 é interessante, porque tem de tudo nele, né? E Kardec trabalha a questão dos sonhos. E uma das questões que Kardec deixa assim, de forma veemente, é uma recomendação a nós espíritas para não buscar nessa analogia dos sonhos, no sentido de eu sonhei com isso, significa aquilo, de uma forma determinada, de uma forma mística. Isso é muito importante frisar, porque as pessoas confundem muito, existe um simbolismo, isso sim, de fato, e se nós formos observar, né, Freud e Jung trabalharam muito e curaram muitas pessoas através da psicanálise, da psicoterapia com isso, mas não necessariamente, é aí que Kardec vai entrar, sonhar com algo significa aquilo. Esse é o primeiro ponto que, ao prisma espírita, nós precisamos ter cuidado. Né? Aquela coisa do jogo de bicho, né? Aqui em Minas é muito comum, não sei os companheiros aí em outras regiões do país, mas aqui em Minas é muito comum. Sonhei com jacaré, vou jogar não sei o quê. Sonhei com seu carro, não é? Isso é tão comum, rapaz. De vez em quando é interessante, até funciona. Já ouvi relatos, pelo menos. Não sou um apostador, mas já ouvi relatos. Mas o que Kardec nos traz, baseado, obviamente, no ensinamento dos espíritos, é que nós vamos ter basicamente dois tipos de sonhos. Um sonho que ele vai chamar de cerebral, fisiológico, e André Luiz vai atribuir ao condicionamento, aquele condicionamento pavloviano, o condicionamento clássico, ou seja, nós repetimos durante o sono o que estamos preocupados ou ocupados no período de vigília. E temos o sonho espiritual, que de fato nós vamos estar emancipados e ter uma experiência a nível espiritual. E como nós estamos falando de uma dimensão que o nosso cérebro físico não consegue captar toda ela, ficarão lacunas, é isso que Kardec vai dizer.
E é nessas lacunas que o simbolismo normalmente é preenchido. Assim como na mediunidade, por exemplo, quando um espírito quer trazer uma ideia, ele vai trazer alguns tipos de símbolos para que o médium preencha com suas palavras. Então nós temos que ter extremo cuidado com essa questão, porque senão nós vamos atribuir um fato X ao fato Y. E não é uma ciência exata, nós estamos falando aqui de uma irrupção do inconsciente. E isso é muito delicado, é preciso ser analisado caso a caso. Mas o que é mais importante notar, em nossa opinião, é que, e os Espíritos deixam isso claro em O Livro dos Espíritos, faz parte da nossa vida. E isso nós não podemos esquecer. É um momento da nossa vida. E o que nós percebemos é que a maioria dos indivíduos simplesmente lidam com esse período de sono como se fosse um desligar do botão. É igual o celular aqui, né? Ah, vou desligar a televisão, apertei o botão e nada acontece naquele ato, naquele período de tempo. E o que os espíritos nos orientam, e eu acredito que aí a grande importância desse tema é tomarmos cuidado na preparação do sono. Você contou aí sua experiência, né? O Luciano te deu esse apoio e funcionou, e funciona mesmo, isso é muito importante. E eu acredito que hoje vale muito a pena a gente trabalhar sobre isso, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma analogia que eu particularmente gosto muito, mas para iniciarmos esse diálogo à luz do Espiritismo, a primeira coisa, vamos desfazer do misticismo, respeitando as ciências psicanalíticas, psicológicas, mas esses profissionais estudam especificamente isso. Para nós espíritas, trata-se, em geral, da vida em um desprendimento parcial do tempo, do corpo, em que nós vamos ali estar num espaço-tempo um pouco diferente que durante a vigília. E é por isso que pode parecer acontecer coisas que são fantásticas, mas que de fato no mundo espiritual, na dimensão espiritual, está em acordo com aquelas leis. E eu acho legal as pessoas irem colocando aqui suas experiências oníricas, porque a partir daí a gente pode perceber, a partir da concordância e universalidade, que a maioria de nós tem sonhos muito recorrentes, muito normais dentro de um contexto geral. Eu acho que essa atitude que você teve, e que eu levei muito mais tempo para ter, que é o do, entre aspas, um enfrentamento, ela é coerente, mas ela só vem quando estamos despertos em vigília para o fato de que somos espíritos e que no momento do sono continuamos a pensar, a existir e a viver principalmente. Então vale muito essa dica para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Vamos nos preparar, mas ao contrário do que a maioria pensa, a preparação para o sono não começa na hora que eu deito na cama, mas já começa quando eu me levanto dela. E eu queria assim, trocar ideia contigo nesse sentido, Nelson. Como em geral você se prepara para dormir? É isso mesmo, na hora que deita e faz uma prece, ou a gente tenta preparar durante o dia? Peraí, dormir, o que é isso? No meu caso, não tem no seu caso, eu acho que não. Aí, eu mandando mensagem pro Gustavo, Gustavo, boa madrugada e tal, vê se a arte tá boa, 3 horas da manhã. Aí, Gustavo, vai dormir. Eu tenho que melhorar na minha preparação por sonho. Mas vamos lá, eu quero comentar, algumas pessoas falaram assim, desculpa gente se eu não citar nome, porque eu estou tentando ler e valorizar o que vocês falaram. Uma pessoa falou, dormir é se preparar para morrer, tipo um treinamento, show. É uma das perspectivas que o Espiritismo dá. A Carla disse aqui que ela sonha que está ajudando as pessoas, e que na maior da parte das vezes ela dá conselho, explicação, e outras ela recebe. Isso também pode acontecer? Show, também. À luz da doutrina espírita. A Deise diz que sonha está no hospital trabalhando, mas não conhece ninguém no sonho. Excelente, hein, Deise? Bons sonhos, que sejam recorrentes. Aí a Rosemary falou da preparação, que a gente vai falar sobre isso também, que é bacana. E a Sara que perguntou pra gente qual a diferença de sonho e desdobramento. Vou deixar essa pro Gustavo responder e vou tentar focar de uma forma geral nas outras aí. Bom, eu aprendi, à luz dos estudos espíritas e também numa palestra do Divaldo, que eu achei fantástica. Ele faz uma separação entre o sonho espiritual e o sonho que não é espiritual. Aí você vai falar, mas tem sonho que não é espiritual? Tem. Aí ele
apresenta as possibilidades e que depois eu li em outras fontes a respeito do funcionamento do cérebro. O professor Pierre, que é um especialista na área de concurso, ele já desencarnou, mas ele veio para o Brasil, ele era de outro país, e era um especialista em concurso mesmo, ele ensinava e tal. E ele dizia o seguinte, fazendo uma comparação do cérebro com o computador. Segundo ele, o cérebro ele tem a memória RAM, que é igual no computador, que é a memória de curta duração. Tudo aquilo que você aprende durante o dia, ela fica armazenado na memória RAM, no nosso cérebro, que é a memória de curta duração. Quando você dorme, essas informações, as que não são importantes, são deletadas, são esvaziadas da mente, você as perde. E as mais importantes são escaneadas e mandadas para o HD, que é onde a gente guarda no computador a informação. Olha só como é que ele faz, achei ótima analogia. Juntando com o pensamento do Divaldo, o Divaldo, na fala dele, ele diz o seguinte: os sonhos que não são de ordem espiritual são aqueles sonhos que nascem do esvaziamento da memória, que tem tudo a ver com o que o professor Pierre, que não é espírita, falou. Ou seja, se você tem experiências ao longo do dia, essas experiências vão se acumulando. Tanto é que você faz o exercício para meditar. Fecha os olhos. Se você fechar os olhos agora, tentar buscar o silêncio, o vazio, o que vai acontecer? Vai vir uma fala do Nelson, uma fala do Gustavo, uma mensagem que você leu no celular, ou uma propaganda que você viu na rua, a briga com alguém. O seu cérebro está sempre produzindo esses pensamentos e eles vão jorrar na sua cabeça. O esvaziar é um treino, uma outra hora a gente pode falar sobre meditação como técnica mesmo. Mas durante o sonho, tudo aquilo que você percebeu durante o dia vai ser esvaziado. Então, eu gosto de dar esse exemplo, porque ele é muito clássico. Você foi pegar uma rosa e espetou o dedo ali no espinho da rosa. Aquilo, seu cérebro registrou, está guardado, é uma informação. Aí, ao longo do dia, você assustou com um boi. À noite, você sonha com um bicho grande, cheio de espinho, correndo atrás de você. Você, às vezes, acha, é um obsessor, é um sonho espiritual. Não, é apenas a descarga de memória, unindo coisas que foi vinculada ao dia. O Divaldo dá outro exemplo. Você come uma feijoada, se empanturra e vai deitar. Aí você gasta energia no processo de digestão dos alimentos. A energia do cérebro vai para lá. Uma alimentação pesada, segundo ele, poderia provocar pesadelos. Ele diz, esses não são sonhos espirituais. E ele, então, faz uma separação. Os sonhos espirituais, via de regra, são vivos. São technicolor, coloridos. Você fala, nossa, parece que aconteceu. Quando você tiver essa sensação que parece que aconteceu aquilo naquele momento, são sonhos espirituais. Tem cor, tem cheiro, é vivo. E os sonhos que não são de ordem espiritual são sonhos preto e branco. São opacos, não tem a vida que o sonho espiritual tem. Bom, feita essa distinção, a gente parte para outro princípio. As finalidades do sonho. Ou seja, disse muito bem o Gustavo, que eu me desprendo do corpo enquanto espírito. É como se eu tirasse essa roupa que eu estou vestindo. O espírito tira a roupa, embora esteja presa a ela pelos cordões de prata, os fios, chame do que quiser. A partir do momento que você se desprende do corpo, você fala, Nelsinho, o que eu faço? Eu vou mesmo para o hospital? Eu dou conselho para pessoas e tal? Bom, é uma grande possibilidade para o espírito, ele tem a possibilidade diante dele, quando ele se desdobra do corpo, para ir em busca daquilo que o atrai. Então, se eu proíbo a minha filha de ir para o baile, e ela queria muito ir ao baile, eu mando ela ir dormir, ela vai dormir, o corpo. O espírito pode ir para o baile. Por quê? Porque o espírito vai aonde ele tem interesse. Aí você me falou, você lá na sua fala, você colocou como legal, o déjà vu, aquela experiência, eu já vivi isso. O espírito, como para ele não existe futuro e nem passado, segundo os espíritos, aonde ele põe a sua atenção é presente, não é isso que os espíritos falam para a gente? Então, ele pode se projetar em futuros possíveis, porque se eu falasse fosse possíveis, reais, assim, que vai acontecer, determinismo, não, são futuros possíveis. E aí você pode antecipar. Eu quero falar sobre déjà vu, que eu tive em sonho, que eu vou contar depois, mas não vou falar agora não.
Você pode ter a certeza de vivenciar experiências que terão possibilidade de acontecer na sua vida, no futuro. Ou pode visitar vidas passadas, show? Mas você também pode ir para regiões espirituais, não é isso, Gustavo? Então, quando nós saímos do corpo, eu posso, no livro, para concluir a minha fala e passar de novo para o Gustavo, no livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da cidade do sexo, aonde haviam festas carnavalescas, onde os carros alegóricos tinham formas das genitálias humanas, que ali havia todos os tipos de aberrações. Era uma região comandada pelo Marquês de Sade. No livro ele conta isso. E ali, os espíritos falam que haviam vários encarnados que se desdobravam e ia para lá, para poder curtir aquela festa carnavalesca. E muitas ideias que a gente vê aqui no mundo material, via de regra, foram tiradas do mundo espiritual. Mas aí, Gustavo, eu devolvo para você, depois eu vou falar da minha preparação para o sono, não se preocupe. E eu queria que você começasse falando aí, se puder, qual a diferença do sonho e desdobramento. E manda bala. Maravilha, meu amigo. Eu tô achando que você não dorme, é por isso que você não se prepara. É o eterno contínuo em vigília, rapaz. Eu não chego lá ainda. Mas olha só, respondendo a nossa amiga, e essa questão ela é muito interessante, os espíritos também trataram dela, nesses itens que eu citei aí um pouco atrás, né, entre as questões 402 e 412. Nós temos duas maneiras, normalmente, de ter uma percepção extracorpórea, uma percepção metapsíquica. Uma delas seria o contexto da mediunidade, que é quando eu capto uma informação de uma inteligência terceira. E a outra é quando eu mesmo consigo me desprender, que é o que a nossa irmã perguntou, sobre o desdobramento ou emancipação da alma. Quando eu o faço em um estado de vigília, por exemplo, numa reunião mediúnica, existe hoje, né, a projeciologia, alguns indivíduos que se ocupam, estudam e pesquisam essa capacidade. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu me concentro, consigo me emancipar, vou a Barbacena, vejo o quarto do Nelsinho, eu falo assim, poxa, Nelsinho, esse quadro aí que está na sua frente, que bonito. Então, isso hoje é cientificamente já demonstrado como uma capacidade que nós temos, o que já demonstra que a nossa inteligência independe do cérebro, vale notar. Hoje já é cientificamente demonstrada essa capacidade. O sonho nada mais é que um efeito de um desdobramento da alma, de uma emancipação da alma, e aquilo que meu cérebro físico consegue guardar aquelas informações, para usar aí a analogia do professor em relação ao cérebro como uma interface, como uma memória, como um computador, da minha experiência em desdobramento. E também eu posso ter, e aí é que é o grande detalhe, em desdobramento, informações. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu gosto também, em 4D, e o meu cérebro só roda 3D. Então é a mesma coisa, né? Meu celular aqui, tadinho, meu celular antigo, sabe? Dia dos Pais tá chegando amanhã, já tô cantando aí, quem sabe, né? Meu celular velho, né? De 6, 7 anos atrás. E aí eu quero baixar um aplicativo. Não suporta, meu celular não suporta. E isso é muito legal para a irmã que perguntou e para todo mundo, porque se você quer guardar mais as lembranças do seu sono, ou seja, os seus sonhos, suas experiências espirituais, se você quer ter de fato experiências espirituais, ao invés de sonhos cerebrais, sonhos materiais, você precisa em vigília começar a se desmaterializar. Se ocupar mais com as questões do espírito e menos com as questões materiais. Ocupar com as questões materiais naquele momento. Nós temos o nosso trabalho, temos nossa vida material. Agora, precisamos reservar pelo menos algumas horas para um estudo, para uma meditação, para uma reflexão, para um trabalho no bem, para uma prática de ordem espiritual. Isso, sem dúvida alguma, vai nos dar uma emancipação positiva. E mesmo que pareça um pesadelo, muitas das vezes estaremos em regiões difíceis, tenebrosas. Alguns podem até achar que é um pesadelo, mas poderemos estar lá observando,
treinando, nos capacitando, porque nós vamos fazer emancipados exatamente o que nós fazemos em vigília, ou mais, aquilo que nós não fazemos em vigília porque o verniz social não permite. E era o que acontecia na cidade do sexo, muito bem descrita pelo Filomeno de Miranda. Então nós, muitos, quando desdobramos, vamos lá e temos esses sonhos eróticos, que é talvez a maior recorrência dos sonhos, e por isso Freud trabalhou basicamente com a erotização do sonho, virou até uma monoideia dele, superada por Jung, que ampliou esse olhar, porque é uma recorrência. A questão do sexo, mal trabalhada, tratado como algo pecaminoso, como algo errado, e aí quando eu me emancipo, eu, como se diz, né? Quem nunca provou do doce, quando prova se lambuza, eu vou para regiões extremamente complexas e retorno para o corpo com aquelas sensações. Porque na emancipação, para concluirmos, o que acontece, descrevem os espíritos? Nós, enquanto espíritos, estamos vinculados ao corpo físico pelo fio de prata, não é? Como o Nelsinho bem disse. E a analogia que os espíritos fazem é maravilhosa. É como se nós, espíritos, com o nosso perispírito, fôssemos um balão e o corpo físico um poste. O que acontece enquanto estamos emancipados repercute no corpo físico. Então, se nós vamos para regiões complexas, nós vamos acordar. Eu já vi relatos de amigos que acordaram com ressaca sem terem saído. Dor de cabeça mesmo, como quando bebem. Nós já vimos nos nossos atendimentos espirituais indivíduos que, quando desdobram-se, querem ir beber, querem ir para a farra. Veja que interessante isso. Então nós temos que começar a trabalhar isso em vigília, para que tenhamos uma emancipação saudável. O Nelsinho falou da filha que queria ir para o baile, né? Dando um exemplo, obviamente, mas foi muito interessante no encontro espírita, de jovens espíritas, uma experiência que nós tivemos numa reunião mediúnica, que um dos jovens estava desesperado para sair do encontro. Então, durante a reunião mediúnica, que acontece à noite, quando eles vão dormir, o jovem queria porque queria, e ele se manifesta através do médium, sair do encontro. Então veja que não se trata de proibir, mas se trata de educar aquela alma, para a qual muitas vezes as limitações físicas e materiais são importantes, porque é um treinamento, a disciplina que antecede a espontaneidade. Então espero ter primeiramente respondido a irmã, e espero também ter mostrado a importância de observar essa emancipação, seja ela em vigília, em especial nas práticas espiritualistas, ou durante o sono, seja uma emancipação positiva, proveitosa e rica de aprendizado, porque senão nós vamos perder essa oportunidade. Só para fechar, Nelson, já devolvo para você. Os espíritos vão dizer o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores só aceitam reencarnar porque tem a possibilidade de, durante a noite, retornarem ao mundo espiritual. Olha que legal! E quem é que está falando isso? São os próprios espíritos superiores. E eles vão dizer que é como um recreio para um aluno que está na aula, é aquele momento de lazer. Olha só, né? E a gente às vezes não aproveita esse momento. A gente usa desse momento para complicar a vida material, ao invés de ser uma prática para favorecer a nossa vida material. Meu caro, retorno aí contigo, me conte aí, então sobre a sua prática do seu sono de 2 horas diárias. Primeiramente, eu estou pensando aqui, se a gente tivesse presencialmente conversando, eu acho que a gente ia virar a noite conversando sobre isso. Cara, abriu telas na minha mente aqui sobre isso, várias experiências, é impressionante. E lendo o que o pessoal comenta aqui, cada fala dá uma palestra, né? Uma pessoa falou assim, eu não tenho mais sonho e tal. Todos nós temos sonhos, podemos não recordar deles. É bom a gente reprisar isso. Uma pessoa perguntou a respeito da diferença do sonho cerebral ou do sonho espiritual. Eu acho que a gente conseguiu destrinchar tanto a minha fala quanto a sua. Espero ter respondido. Senão a pessoa pode comentar de novo aí. Uma pessoa fala, eu recebo recado. Gente, olha, enquanto espíritos abandonamos o nosso corpo, o que acontece? Vamos ter contato com aqueles espíritos que de alguma forma nós estamos vinculados.
Eu queria ter a lembrança que essas pessoas têm. Alguma pessoa fala assim, eu saio do corpo, vejo meu corpo ali, fico tentando voltar. Vai não, vai embora, deixa o corpo ali, vai passear. Eu tive 2 vezes essa experiência de ver, na verdade, eu tinha consciente que eu estava fora do corpo, totalmente, mas meu corpo está ali. Só que quando eu olhei, eu vi um espírito conhecido, uma senhora que tinha desencarnado na rua, e ela me pedindo ajuda. É lógico que eu gritei, né? Como bom espírita que era no início, gritei terrivelmente de medo. E aí, olha só, isso eu estava desdobrado do meu corpo, e aí quando vê, o meu pai veio na janela. Na época não era nem casado, era jovem, bem no início mesmo, que eu tinha começado a estudar o espiritismo. E o meu pai abre a janela e pergunta assim, do jeitinho, que foi, Nelson? Eu estava tão consciente que eu não falei que era por causa de espírito. Meu pai, na época, não acreditava e tal. Não, pai, estou passando mal. A resposta dele, isso foi porque você foi para exposição e fechou a janela. Caramba! Cara, aí que eu fiquei. Aí eu gritei e voltei pro meu corpo. E tive a sensação de paralisia que uma pessoa perguntou. Olha, essa sensação de paralisia eu tive 3 vezes. Eu não conseguia mexer o corpo e o espírito começou a falar comigo. Aí não adianta ter medo e tal, ali você tá preso, vai ouvir e tal. E foi excelente, foram experiências, bem no início. E isso é bom, que a gente vai crescendo quando você aprende sobre isso. Uma pessoa perguntou sobre sonambulismo. Como a gente não vai focar no sonambulismo, a gente poderia apenas dizer, para não ficar sem resposta, é um processo em que o corpo consegue receber respostas do espírito. O espírito manipula o corpo como uma marionete à distância. Então, às vezes, a pessoa quer esconder a chave do sonâmbulo. Quem vê não é o corpo, é a alma sabe onde você escondeu, ele vai lá e pega a chave. Para contar uma experiência sobre isso, os causos, né? Dos estudos que eu fiz sobre sonambulismo, eles falaram de uma experiência com um farmacêutico, não sei se você conhece essa. O farmacêutico, naquela época que a botica era embaixo da casa do cara e ele fazia a manipulação dos medicamentos ali, o cara entrava em processo sonambúlico, ele levantava e ia para a farmácia dele manipular os remédios. E aí os amigos, as pessoas que estavam na observação do quadro, ele estava fazendo a leitura, isso em estado sonambúlico, a leitura da receita, eles colocavam um papelão, qualquer coisa na frente dos olhos do sujeito e a bula, a receita que ele estava lendo. E era como se não tivesse nada à frente, porque a alma estava lendo, e ele fazia a receita certa. Uma vez eles trocaram a quantidade dos remédios e ao invés de virar remédio, viraria veneno. E aí o sujeito em estado sonambúlico começou a fazer e corrigiu a fórmula. Para você ver o grau de consciência. Sonambulismo é muito legal para a gente poder estudar e discutir sobre isso, né? Vamos lá, desculpa, Gustavo, só estou tentando responder as pessoas para não deixar a falha, né? Então aqui, algumas pessoas falam orações, agradecimento, que tem aquilo que você falou, para a gente poder se preparar para dormir. Eu gosto de chamar de terapia do sono. A terapia do sono começa antes dele. Você já deu a dica. Começa de acordo quando o seu dia transcorre. Quando você tira momentos de meditação, de reflexão, você busca as coisas da alma. A chance de você ter um sono melhor já aumenta em porcentagem, né? Então, mas não adianta ter uma vida totalmente desequilibrada durante o dia, né? E à noite achar que vai estar ao lado dos bons espíritos. Isso é importante. Olha, eu assisti uma palestra no CEPAS com o Eduardo Maluf, de Juiz de Fora. E ótima fala dele, sabe? Ele diz o seguinte, ele falou à época, ele falou, tem muitos irmãos espíritas que falam o seguinte, que passou a noite trabalhando no além, e no dia seguinte estava arrebentado, que não tinha forças para nada, que trabalhou muito. Ele falou assim, vem com essa história para mim. Passou, foi se divertindo. Estava no umbral, curtindo, ou na gandaia, e vem falar que o trabalho no bem acabou com ele. Por quê? O trabalho no bem, ele te energiza. Chico Xavier dormia 2 horas, atendia as pessoas até 4 horas da manhã, ia dormir, né? Às 6 ele levantava para trabalhar às 7, e como se tivesse dormido 12 horas. Que estranho isso, né, Gustavo? Como que em 2 horas ele poderia conseguir recarregar a bateria? Os estudiosos dizem que a gente tem que dormir 8 horas, então ele fugia à regra.
Então, partindo desse princípio, a gente vai entendendo que é muito bacana você saber, ter consciência que o espírito se desprende do corpo e vai para as áreas de interesse. Aí ele falou uma coisa, a pessoa liga Big Brother, programa de coisa nenhuma, de briga, de sexo e tal, de desequilibrou a mente à noite antes de dormir. Acha que vai dormir e vai estar em bom lugar, vai estar lá de Bezerra de Menezes, de André Luiz. Não vai. É muito claro. Aí ele falou assim, a gente tem que fazer uma mudança na forma de pensar durante o dia, à noite, antes de dormir. Olha, quem vai dormir com as telas de celular não vai ter um bom sono. Isso é comprovado. É necessário, antes, desligar dos problemas, desligar do mundo material. Você faz uma leitura que te traz reflexão. Eu gosto muito de fazer isso, Gustavo. A minha técnica para dormir, eu costumo dormir bem. Você se desvincula daquelas coisas. Eu falo da meditação passiva, ela é ótima. Você põe uma música, fecha os olhos, uns 10 minutinhos, e deixa a mente vagar. Não dê continuidade ao pensamento. Vem a discussão com alguém, não vou pensar sobre isso. Vem a propaganda, não vou pensar. As coisas vão vir, e você já começa a liberar a sua memória. Então aí você fez uma boa leitura, você descansou a mente, você desplugou das questões materiais, e aí você faz uma oração, a conversa direta. Eu tenho por hábito pedir aos espíritos que eu tenha a oportunidade, durante o período do sono, ir para as regiões onde eu possa aprender ou ser útil. Eu peço isso toda noite. Um dia eles vão acabar me ouvindo, né? Aceitando. Então, volto para você, meu amigo, para não falar demais. Não, que isso, sempre muito bom ouvir. Só para citar, porque vale a pena esse caso e tantos outros que você citou do farmacêutico, é o Paul Guibier, que trabalha no livro chamado Análise das Coisas. Ele trabalha vários casos da emancipação da alma, do sonambulismo, dessa experiência de vida emancipado, expressando-se no corpo físico, o que é muito legal também. E é um tema que chama muita atenção das pessoas sempre, né? Mas você está falando sobre a preparação aí do sono, eu vou contar aqui a minha experiência, né? O meu método para me preparar. Já contei que eu acordo fazendo uma leitura, uma prece e vou para o meu dia. Mas à noite, especificamente, o que eu normalmente faço é montar palestra mentalmente. Então, o meu exercício é quando eu deito. Vamos lá, qual é a próxima palestra? Inclusive hoje, 19h30, pelo CEPAS em Barbacena, hein? Aniversário do CEPAS, estão todos convidados. Vamos falar sobre crescimento em família. Então, vamos falar sobre o crescimento em família. Eu normalmente planejo 1-2 dias antes no máximo, eu deixo a inspiração vir. E ali eu vou fazendo links de obras, de leituras, e eu vou naturalmente relaxando. Entrando ali em sintonia com a espiritualidade da casa, sempre peço a oportunidade de ter contatos com os mentores daquela casa, que coordenam aquela tarefa, e obviamente com o nosso amigo espiritual. E isso me ajuda muito e eu acho que pode ajudar vocês. Se você não faz palestra, não tem nenhum trabalho específico, pense nisso, em algum tipo de atividade. Por exemplo, amanhã o que eu posso fazer para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para minha irmã? Que atitude eu posso ter? Enfim, tente materializar, se concentrar em uma prática positiva, em um planejamento bom. Isso, em geral, funciona como uma evocação. Funciona como uma prece que atrai os bons espíritos, que é a melhor maneira de afastar os maus. E por falar em maus, e esse é o termo que Allan Kardec utiliza, por isso eu repito aqui, nós utilizamos o termo ignorante, doente da alma, e é válido também, mas Kardec utilizava maus espíritos, com o mesmo sentido, inclusive. Nelson falou aqui da situação em que ele teve o fenômeno da catalepsia, ficou paralisado, né? E muita gente descreve esse fenômeno também. André Luiz vai narrar em uma de suas obras essa experiência, ele observa isso, um jovem que estava sendo, no caso dele, não quer dizer que seja em todos os casos, obsediado. Quando ele emancipa-se do corpo, ou seja, ele desdobra durante o sono, ele dá de cara com seu obsessor. E, em geral, o que ele e nós todos fazemos é corre para o corpo. Isso é muito interessante, não é? E é aí, nesse correr para o corpo, que não necessariamente nós temos um reacoplamento perispírito, corpo físico, da melhor maneira possível. É assim quando a gente acorda assustado, com aquele telefonema na madrugada, quando alguém
um indivíduo ignorante, um cristão, né? Vai, te assusta, te acorda, né? Com uma brincadeira de péssimo gosto, porque desconhece a importância desse reacoplamento. Quando você acorda, né? Aí bota aquele sonequinho para dormir mais 5, 10 minutos, de repente você já está atrasado, já pula da cama, não abre os olhos, não espreguiça, não faz uma prece. Você vai ter uma dificuldade enorme nesse reacoplamento e fisiologicamente o nosso corpo vai reagir a isso. Olha como é importante, não só o ato de dormir, mas acordar. E em geral existe, isso o André Luiz já descreve, um efeito hipnótico também, em que em alguns casos, não em todos, pode haver uma hipnose e você fica literalmente paralisado. Qual é o melhor método normalmente orientado? Fazer uma prece, acalmar-se. Se for o caso, ouça o que aquele espírito tem a dizer, porque isso é muito importante. Vamos lembrar que é o André Luiz, só para eu contar um caos aqui também. Eu gosto dos causos de André Luiz, que ele é muito interessante. Ele observa do mundo espiritual, né? Eu acho que as obras de André Luiz, assim, realmente, nós ainda não mensuramos ainda o quão importantes são. E aí lá no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 8º, ele fala sobre dois camaradas espíritas, e aí vamos vestir a nossa carapuça, né? Dois camaradas que frequentavam uma casa espírita. E durante a noite, olha que interessante, teria uma palestra em que haveriam desencarnados e alguns encarnados selecionados, trabalhadores da casa espírita, que iriam presenciar uma palestra proferida pelo benfeitor Alexandre, um espírito de altíssima envergadura. Eu acho interessante, sabe, Nelson, isso, porque, vamos lá, né? Aí o Divaldo vai em Barbacena, aí a gente enche o auditório. Aí no momento que nós emancipamos, que nós podemos ter contato com santos, com espíritos de alta envergadura, o que aconteceu com esses dois indivíduos? E o André Luiz narra. De repente faltavam dois camaradas, tinha duas cadeirinhas vazias lá. Aí o Alexandre diz lá para o seu colaborador, olha, vai ver o que aconteceu com esses dois, e o André Luiz vai junto. E aí ele chega no primeiro. O que é que tinha acontecido no primeiro? Ele estava desdobrado, o corpo físico ali dormindo, e o perispírito desdobrado, o espírito, e ele amedrontado, a cara do corpo físico com muito medo, como se ele estivesse tendo um pesadelo. E de fato ali tinha um perseguidor, um espírito que for amigo dele e que na hora que ele desdobra, aquele espírito está lá para cobrar ele. Por que aquele espírito estava lá? Ó, fica a dica, hein? Hashtag fica a dica, pessoal. Porque antes de dormir, sabe naquele bate-papo antes de deitar? Aí o Nelson falou dos programas de televisão, das músicas, das conversações. Esse indivíduo, trabalhador espírita, estava falando mal do amigo, rapaz. Estava falando que o amigo fez isso, fez aquilo, sendo que ele não tinha feito. Maledicência. E aí esse amigo vai cobrar ele. Olha que interessante. Só de pensar no camarada ele foi evocado. Chegou ali, viu o encarnado falando mal dele. Ele E o Gustavo começou a travar. O obsessor da internet do Gustavo chegou. O seu obsessor da internet chegou. Pô, tá vendo? Achei que o Angelina tava de fora. Aí, travou de novo. Ó, mas tá bom. Voltou, vai lá, tenta aí. Beleza. E aí eu falava sobre a importância da conversação, a maledicência do encarnado quando ele dorme, passa a ser obsediado. E ele não consegue ir lá na palestra. E esse é o caso menos pior, porque o segundo camarada, quando eles chegam à casa do irmão, estava ele com 3 mulheres, numa espécie de orgia. E quando ele vê o amigo espiritual, a vergonha, não sei se a carapuça serve para mais pessoas aí, além de mim. Mas você já acordou com sensação de vergonha? Com a sensação de que assim, nossa, eu quero botar minha cara aqui nesse travesseiro, não vou sair de casa hoje. Não sei porquê, tô com vergonha do mundo. E aí, ele é envergonhado, vê o amigo, tenta se desculpar. O amigo diz, não, meu amigo, olha, é o livre-arbítrio.
Nós respeitamos. Um dia você vai entender que nós somos seus amigos e que nós queremos o seu bem. Olha só, né? Que bacana. Isso é caridade. Não foi lá, não lavou a cara deles, simplesmente deu o recado enquanto amigo. E aí fica uma dica para poder te devolver, Nelsinho. Essas 3 mulheres vão agressivamente conversar com o benfeitor espiritual e André Luiz. E uma delas, muito agressiva, André Luiz começa a ficar irado, começa a ficar com raiva da mulher. O amigo espiritual percebendo diz assim, André, cale-se, porque 1 minuto em que nós damos a atenção às sombras podem nos custar séculos de desvios. Olha como... Isso é muito grave, não é? Se a gente parar para pensar. Olha, essa fala é assim demais para mim. E aí a gente começa a refletir sobre isso. Então veja que foram 2 sonhos vindos de uma emancipação que tiveram como causa as nossas más inclinações. Em um, a maledicência, no outro, ainda a sexolatria. E esses indivíduos deixaram de comparecer a um estudo que, se em vigília, provavelmente estariam viajando quilômetros, dias, para ir assistir. E aí cabe para nós a reflexão, não é julgar os 2 companheiros, não, mas é fazer a reflexão para a gente. E nós, será que temos ido às palestras? Será que nós temos ido aos estudos? Será que nós temos ido ao campo de trabalho? Ou não? Temos ainda visitado as nossas vicissitudes pretéritas? O que você acha aí, meu amigo? Acho que são reflexões profundas e que vale a pena serem feitas, né? Eu vou te falar que me deu um quê de tristeza aqui agora. Vou te explicar por quê. Não é por causa do sonho, não. É porque eu achei que passou tão rápido, tá acabando o nosso tempo. E assim, a gente não falou nada. Agora eu tô até aparecendo no mostrador aqui do Instagram. E assim, todos a gente tem a impressão que passou rápido, mas esse passou muito rápido. E assim, eu não falei metade do que eu pensei que dava para falar. Das experiências, igual você contou isso, eu amo essa história, realmente é importante a gente pensar nesse convite. Eu vou tentar aqui finalizar e passo pelo menos um comentário geral, não vou conseguir responder as outras pessoas. Primeiro agradecer a Silvinha. A Silvinha disse que quando a gente estava no astral, teve muitos sonhos comigo, distribuindo o trabalho. Esse deve ser um sonho real, porque eu adoro dar serviço para os outros. É muito forte. E ela lembrava do sonho, ela tem prazer. Obrigado, tá, Silvinha? Isso foi muito legal mesmo. E eu acredito, assim, me preparo realmente para continuar o trabalho e me sentir útil, produzir realmente para que a vida tenha sentido. A respeito dos sonhos e tal, e da nossa preparação, se a gente saísse com a consciência que hoje as pessoas, nós temos 70 pessoas aqui nos acompanhando, pensasse, olha, eu posso ter uma noite potencializada, sem necessidade de remédio, tá? Eu vejo que há uma dependência química muito para dormir e isso atrapalha as nossas experiências espirituais, mas o comportamento determinará a qualidade do nosso sono. E os nossos sonhos poderão ser grandes ferramentas em nosso auxílio. É comum que a gente acorde quando os espíritos querem que a gente registre no consciente, que eles te dão uma mensagem e você acorde no meio da noite. Para quê? Para que fique registrado no consciente e depois você possa usar aquela informação. Então é muito importante a gente ter isso em mente. E como está acabando o tempo aqui, o Gustavo fez a Rosilene está falando para a gente voltar. O que você acha? Vamos voltar semana que vem com esse tema? A gente explora mais. Beleza, então, marcado. Rosilene, eu queria falar mesmo desse tema e a gente fazer a reflexão da projeção. Então, vocês que estão aqui na sala, saibam que semana que vem a gente vai dar continuidade ao sonho, a esse tema, e vamos falar um pouco mais sobre a questão de programação reencarnatória, programação da vida, né? Quais são os nossos sonhos. Recomendo as palestras do Gustavo, são excelentes, ele ajuda a gente a pensar, é um cara didático, é um cara que tem uma energia muito positiva para ensinar, e ele sabe ensinar. E então hoje, pode entrar lá na página do CEPAS, Sociedade Espírita Amor e Paz, ou na página do Gustavo, que você deve compartilhar lá, né, Gustavo? E para aqueles que quiserem, gente, eu tenho... Não, você não vai compartilhar na sua página? Só não, o acesso. Tá. Não, mas o link você deve deixar na sua página. Quem não tiver acesso e assiste a palestra dele à noite. Eu vou convidar vocês, agora 5h10, eu vou fazer outra live, Gustavo. Vou fazer para um grupo de adoção
Aqueles que não sabem, sou pai adotivo, amanhã é dia dos pais, eu vou fazer 5h10 agora, farei, entre aí ou na página do Entrelaçar, ou na minha página, deve aparecer, eu vou ao vivo, vamos falar sobre os laços do coração aí. Se alguém tiver interesse, estão convidados a passar mais uma horinha comigo aí, perturbando vocês. Então eu devo ter aqui 1 minuto, Gustavo, faça suas considerações, despede, e eu vou encerrar aqui. Não, eu só agradeço mais uma vez a companhia fraterna e tão bendita de vocês. Bom sono, bons sonhos para vocês. Nos vemos sábado que vem. Ou melhor, nos vemos hoje às 19h30 lá no Cepaz BQ no Facebook. Um abraço, meus irmãos. Paz e bem. Nelsinho, meu camarada, boa atividade para vocês e ótima semana. Eu agradeço realmente a sua companhia. A partir de semana que vem, em casa, eu vou pôr a canequinha de café para lembrar, como se a gente estivesse tomando café junto, que eu não tenho. E eu vou. Estão perguntando na página, vai conseguir assistir. Eu não sei, porque eu vou entrar na página dele, deve aparecer na minha. Eu ainda não domino muito o Instagram, não. Acredito que sim. Se não, já está na minha página a divulgação, o acesso ao link da palestra. Eu acho que é assim que vai funcionar lá. Tá bem? Mas eu acredito que quando eu entrar, vai disponibilizar. E queria convidar vocês. Olha, nós estamos fazendo um trabalho de autoconhecimento que tem dado bons resultados. Amanhã tem mais um vídeo, né? Que nós vamos lançar, Memento Mori. Você adivinha de que eu vou falar, Gustavo? Então, se o pessoal tiver dúvida, amanhã, às 18 horas, sai o vídeo no canal e vai estar disponível aí. E a gente vai usar algumas técnicas, né? Estamos aprimorando o canal para autoconhecimento. Acho que vai ajudar. Então, eu peço a Jesus que envolva cada um de vocês, segundos finais, e que a gente possa realmente ter boas noites de sono, com bons sonhos, na companhia dos bons espíritos, a fim de que possamos crescer como devemos para a vida que nos aguarda, uma vida de felicidade, de plenitude. Que o Pai amoroso e bom nos fortaleça nessa jornada. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem aqui conosco. Foi sempre, como tem sido sempre, muito agradável. Paz e luz a todos. Que assim seja. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar.
ainda é tempo.